Olá, meu nome é Paulo Cogos, bem-vindos ao canal Ocidente em Fúria. Pessoal, curtam o meu Twitter, @o_paulo_cogos, e divulguem. Coloquem lá no Twitter de vocês, Paulo Cogos está de Twitter novo, @o_paulo_cogos, para ajudar a crescer e divulgar verdades que as Big Techs tentam censurar. Isso é muito importante, principalmente agora, nessa fase de campanha final para o segundo turno, porque nós estamos aí on the verge of history, nas beiradas da história. O Brasil está aí numa bifurcação entre a total destruição, venezuelização ou a continuidade de uma luta para transformar o Brasil no verdadeiro e último bastião da cristandade. E daí nós podemos vencer. Muito bom. Brasil como último bastião da cristandade. Isso vai depender do Bolsonaro ser reeleito. E aqui ninguém está dizendo que o Bolsonaro é um homem santo. O que eu estou dizendo é que, com o Bolsonaro no poder, o Brasil pode continuar na luta para se tornar esse bastião da cristandade e operar essa obra de Deus pelos brasileiros. Mas com o Lula no poder, não. Nós vamos nos tornar a Venezuela, as nossas forças serão sugadas e usadas por potestades malignas, a propriedade privada vai acabar, o movimento do Sem Terra, o MST, que é uma organização que deveria ser classificada como organização terrorista e combatida militarmente, já está se organizando para invadir as fazendas. Isso vai acontecer também nas cidades como MTST, cujo líder, que deveria estar preso, agora é o deputado federal mais votado de São Paulo, né? Infelizmente. Então, onde vocês acham que isso vai parar? Até os moderadinhos, até o Rafaelzinho Liminha já entendeu que quando você tem um cara que nem assumiu o poder e já está em conluio com o TSE e o STF para calar qualquer oposição, para censurar notícias verdadeiras, inclusive, que eles mesmos admitem que são verdadeiras, mas que poderiam causar uma má impressão para o Lula, ou seja, são cabos eleitorais do Lula. Então, quando até os moderadinhos já acordaram que eles estão com todas as peças prontas para dar o checkmate de uma ditadura socialista, acabou, cara. Não tem mais isso de, mas eu não gosto de uma coisa que o Bolsonaro falou. Cara, você tá na guerra. Você tem um soldado do seu lado e você tá atirando contra o inimigo. Mas o soldado do meu lado, ele falou uma coisa que eu achei babaca. Dane-se, atira no inimigo. Não é possível que tem gente que não entende isso. E tem os moderadinhos também que não votam, né? Que, votar não adianta. E culpar quem não vota é a mesma coisa que culpar quem não dirige pelos acidentes. Cara, não é que você não dirige. Você tá dentro de um ônibus. Você não tá na rua observando os carros. Dentro desse ônibus tem um guia turístico e um terrorista disputando o volante. Se você não ajudar o guia turístico a jogar o terrorista para fora do ônibus, sim, você será cúmplice do atentado terrorista que o terrorista vai praticar. É só isso. Bom, por que eu tô fazendo esse vídeo? Eu quero mandar um recado para os falsos católicos. Aos falsos católicos eu incluo todos os católicos, os ditos católicos de esquerda, né? Porque não são católicos, estão excomungados. Eu me refiro à CNBB, que é uma organização herética, anticatólica. E eu me dirijo ainda a todos esses TLs, Teólogos da Libertação, infiltrados pelos globalistas e pela FSB, que é a mesma coisa que a KGB, para tentar destruir a cristandade brasileira. Orlando Brandes, Odilo Scherer, né? Mauro Morelli, Padre Zezinho. Nenhum de vocês é católico. E vocês estão todos condenados. Né? Não sei que se arrependam. Mas, assim, do jeito que vocês estão cristalizados no mal, vai dar um trabalho, hein? Vocês estão excomungados pelo decreto contra o comunismo do Papa Leão XIII. Não é necessário que nenhuma autoridade eclesiástica legítima excomungue vocês formalmente, porque essa excomunhão se dá latia sententia. No exato momento em que vocês defendem o comunismo, ipso facto, vocês estão excomungados pelo decreto do Papa Legítimo, decreto infalível, decretum contra comunismo, Papa Leão XIII. Então, se você vota no Lula, ou se você é daqueles liberaizinhos nojentos, eu não voto no Lula, mas também me recuso a votar no Bozo, vocês estão todos excomungados da Igreja Católica. Né? E vocês estão entregando o país para os comunistas. Aí o Padre Zezinho, eu vi a notícia, eu vou sair das redes sociais, porque eu não aguento mais os cristãos irados, politizados, destilando ódio nas redes sociais. Mimimi.
porque eles não são verdadeiros católicos, eles preferem partidarismo político do que religião. Bom, eu vou falar uma coisa pra você, Zezinho. Você está excomungado, late a sentença pelo decreto contra o comunismo, então nem católico você é mais. E de qualquer forma, o Bolsonaro é muito mais católico do que você jamais será. Pelo seguinte, o católico deve tomar uma posição política. E quem disse isso é um católico verdadeiro, o saudoso Cardeal Leme, né? Ele disse que é dever do católico se posicionar politicamente para evitar que o poder temporal se sobreponha ao poder espiritual e pratique injustiças. Então, não, o católico não pode ser omisso em questões políticas. Então não existe uma politização do cristianismo, existe um cristianismo verdadeiro que se posiciona politicamente. Como foi o caso, por exemplo, de São Bernardo de Claraval. Nós tínhamos ali a invasão muçulmana da Europa. O que São Bernardo de Claraval fez? Eu não vou politizar a questão da invasão muçulmana, vamos ter diálogo. Não, ele falou no concílio de Clermont, ele convocou as cruzadas e falou que matar o invasor não era homicídio, era malicídio, era matar o mal. Então ele se posicionou política e militarmente, e lutou. E deu a bênção para os cruzados. Isso é um cristão raiz. Então não existe uma politização do cristianismo, a não ser dentro da TL, dentro dos esquerdistas. Eles politizam as coisas. Eles veem Jesus multiplicando pão, distribuindo pão aos pobres e fazem paralelos totalmente infundados com política marxista. Jesus nunca falou nisso. Jesus falou em fazer caridade. Ele nunca falou em políticas de distribuição de renda. Né? Ele nunca falou em socialismo. Pelo contrário. Ele disse para você distribuir o seu dinheiro sem ninguém te forçar. O que é impossível quando o governo te força. Né? Então são os esquerdistas que politizam a fé. São os esquerdistas que relativizam a propriedade privada com pseudoteologia, né? Teologia da libertação, por exemplo. O que o Bolsonaro está fazendo é uma guerra para preservar o país. É uma guerra contra o mal, é um malicídio político. Ele está combatendo o mal político. O Severino, Luas do Amanhã, muitas igrejas aqui da minha cidade usam aquele versículo de Efésios justificando que é Deus que elege os governantes independente das nossas vontades. Não, isso não é... Pois é, uma má interpretação também, porque aí é exatamente o que acontece. A teologia da libertação, ela começa a fazer a interpretação freestyle da Bíblia, desobedecendo o magistério. Ou seja, se isso não é politicagem, eu não sei o que é. Porque o pessoal que é contra o Bolsonaro vai começar a tomar bloco, tá bom? Não tem paciência mais não. Então é o seguinte, os governantes são escolhidos dentro da providência divina. Né? Agora, a providência divina, Deus quer o bem, quer a justiça, mas se os homens não colaboram, Deus vai salvar os seus por meios de justiça. E aí a nação vai sofrer. E as pessoas que contribuíram para esse sofrimento vão pagar caro. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês pegam, por exemplo, Juízes, capítulo 10. Lá na Bíblia. Lá fala de um grande juiz, que foi muito justo, chamado Jair. E lá no primeiro livro de Reis fala de um homem chamado Haddad, que era inimigo do povo de Israel. Então está na Bíblia que Jair foi um grande juiz de Israel e Haddad foi um inimigo do povo de Israel. Isso aí, para mim, foi uma profetização de 2018, que era o Bolsonaro contra o Haddad. E hoje nós temos o seguinte, vou ler aqui para vocês. Hoje nós temos Apocalipse 13 e Apocalipse 22, porque nós estamos aí num momento decisivo. O que é Apocalipse 13? Vi então levantar-se do mar uma fera que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres 10 diademas, e nas suas cabeças nomes blasfematórios. A fera que eu vi era semelhante a uma pantera. Os pés, como de ursos, as fauces de um leão. Deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, o 13, em Apocalipse aqui, descreve a besta. Agora vamos ver aqui o Apocalipse 22. Mostrou-me então o anjo um rio de água viva resplandecente como cristal de rocha, saindo do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da avenida e às duas margens do rio achava-se uma árvore da vida, que produz 12 frutos, dando cada mês um fruto, servindo-lhe as folhas da árvore para curar as nações.
Não haverá aí nada de execrável, mas nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos lhe prestarão um culto. Apocalipse 22. Vocês viram a diferença entre o 13 e o 22 aqui, né? Claro que isso aqui não é ensinamento magisterial, né? Isso aqui não é a interpretação oficial da Igreja Católica, mas é para se pensar. Deixa eu ler aqui os superchats. Liu Contrim, cristão de esquerda, não escutem nós o Bolsonaro, só leia o plano de governo do próprio Lula que você vai ver a desgraça que você está colhendo. Exatamente. O plano de governo do Lula, como bem disse o grande Frei Tiago de São José, é um plano anticristão de destruição da família, de destruição da propriedade privada, de destruição da soberania do país, entregando aos globalistas. Não é autonomia, separatismo, é entregar para os globalistas, Estado Mundial, Foro de São Paulo. É um plano de progressismo, de aborto. É um plano de censura informacional. É uma ditadura. Como é que o cara se diz cristão e defende uma coisa dessa? Ítalo Ferreira, o ANCAP lá da Paulista que vende bandeiras, provavelmente vai fazer uma bandeira libertária, o da AK-47 preta e amarela. Seria maravilhoso, eu quero uma bandeira dessa pra mim. Inclusive, né, eu usei esse A com AK-47 aqui como símbolo da minha campanha. Muito bom. Então, o que aconteceu ali? O padre Zezinho falou que vai sair das redes sociais. Porque os cristãos agora querem um governo de esquerda ou de direita. Eles não são moderadinhos, eles não querem um diálogo, eles não querem moderação. Esse é o discurso do padre Zezinho. Mas quem falou que é para ser moderadinho? Vou citar autores tanto cristãos quanto não cristãos. Bom, citando a Bíblia, está escrito: quem não é, isso aí, se não me engano, é Lucas 11. Quem não está comigo está contra mim. Está no Evangelho. Está lá em São Lucas. Então não tem essa de dialoguinho, moderadinho, vamos sentar todos esses amiguinhos. Se você é de esquerda, se você defende aborto, ideologia de gênero, desarmamento, socialismo, intervencionismo na economia, o Estado maior que a família, o Estado maior que a igreja, você está contra Cristo. E aí não tem diálogo com você, nós não vamos sentar esses amiguinhos. Nós vamos entrar em guerra. Porque quem não está com Deus está contra Deus. A esquerda tem um plano anti-Deus. A esquerda é inimiga do reinado social de Cristo. Bom, quem é inimigo do meu rei declarou guerra contra mim. É assim que um cristão crismado tem que pensar. Então não tem essa de sentar e ser amiguinho. Ai, Cogos, mas não tem que ter moderação? Bom, quem fala que tem que ter moderação na defesa da justiça não entendeu o que é moderação. Isso aí, o Barry Goldwater, que não é nenhum católico, ele dizia: moderação na defesa da justiça é um vício. Quando Aristóteles, lá na Ética Eudemo, fala sobre as virtudes, e ele fala que a virtude é uma mediania, ele não está dizendo que a virtude é moderação em si. O que ele está dizendo é o seguinte: você tem aqui um vício, aqui você tem outro vício. A virtude não está aqui. A virtude está aqui, ó. Ela é o extremismo da virtude contra o extremo do vício, que tem várias facetas. Que a mentira tem várias facetas, a verdade é uma só. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? Vamos falar, por exemplo, na virtude da coragem. Ela se opõe ao vício da covardia e ao vício da temeridade. Ou seja, você ser um bunda mole. Ai, não vou votar, não discuto política. Não... Tá, covardia. Aí tem aquele cara que é temerário. Sei lá, o cara vai sair explodindo coisas na rua. Tá, esse cara é um temerário. A virtude da coragem está em defender corretamente aquilo que é certo. Mas você não tem que ser moderado na virtude da coragem. Você tem que ser o mais corajoso possível. Para ser o mais corajoso possível, você tem que escapar da temeridade e tem que escapar da covardia. Mas ninguém falou em ser mais ou menos corajoso. Você tem que ser extremamente corajoso. Da mesma forma, quando nós falamos em política, aí vocês têm que pegar um autor chamado César Ranquetá Jr. e ele vai falar assim: direita é aquilo que é o reto. De rectum, direita. É o justo. É o bom, é o belo, é o verdadeiro, é o honrado, é o prudente, é o virtuoso. Isso é a direita. Por isso que eu sou extrema direita. Ou pelo menos tento ser. E aí existe a esquerda. A esquerda é o sinistro, é o torto, é o ruim, é o viciado, é aquilo que é moralmente ruim, defeituoso. Então você tem que ser o mais à direita possível. Quando se trata de política, você tem que tentar implementar o máximo da justiça.
Então não tem moderaçãozinha e diálogo. Se você não quer implementar o reino social de Cristo, que é o mais à extrema-direita possível, você tá contra. Então não tem um diálogo com esses caras. Aí você tem um cara que nem não é nenhum exemplo de cristão, mas é um grande autor. Ralph Waldo Emerson. Ele dizia, seja moderado em todas as coisas. Principalmente na própria moderação. Né? Então, o padre Zezinho não entendeu o que é o radicalismo cristão. No céu, não tem gente moderada. Todos os santos no céu são radicais. Radical é aquilo que é raiz. É aquilo que está enraizado na sólida rocha. Então, se você não é um radical, você vai ser levado pelo vento, porque a árvore que tem raízes bem fincadas no solo, ela resiste às ventanias. Ela resiste às ideologias, à volubilidade da natureza humana, ao devenir dos tempos. Ela está enraizada. Por isso que ela é uma árvore radical. Agora, se você é uma plantinha superficial que não tem raízes, você vai ser levado pelo vento das coisas, pelo vento dos tempos. Não queira fazer isso. Então, o padre Zezinho não entendeu nada sobre o radicalismo cristão. E o Bolsonaro? O Bolsonaro também não é nenhum santo de sétima morada, mas ele tem princípios inegociáveis. Ele não negocia a defesa da vida, por exemplo. Ele falou, enquanto eu for presidente disso daqui, não vai ter aborto nisso daqui, tá ok? Acabou, não converso isso daí. Então ele é muito mais católico que o Zezinho. Porque ele entendeu que existem coisas que não são relativas. Isso é o básico para você ser um cristão. Aí vem um outro padre ali, um tal de Camilo Júnior, né, e fala assim, ai, mas o Bolsonaro se comportou mal durante a missa, porque ali era um momento de pedir bênção, não de pedir votos. Mais um cara que não entendeu o que é cristianismo. Era um momento de pedir votos, sim. Porque votar no Bolsonaro é essencial para salvar o Brasil e salvar a cristandade. De novo, repito a frase do Papa Pio XII. Quando a sua religião ou a sua pátria estão em... Eu me refiro à verdadeira religião, né? Estão em perigo, a omissão, a moderação não é uma opção. Não é lícita. Né? Então, o Bolsonaro tem que pedir votos mesmo. Porque aquilo é a atitude cristã correta. Agora, é a mesma coisa que chegar, por exemplo, Santa Clara. Santa Clara, ela derrotou um exército de invasores muçulmanos inteiros usando a Santa Eucaristia, que é a presença real de Cristo. Eu vi um padre americano uma vez, um esquerdista lá, falar assim, não podemos usar a Eucaristia como arma. Por quê? Porque teve um padre raiz, um padre que preza pela cristandade, que ele se recusou a dar a comunhão pro Biden. Falou, Biden, você defende aborto, você não vai comungar. Justíssimo. Um cara que defende aborto não pode comungar. Nem católico ele é. No momento que ele defende aborto, ele também está excomungado. E ainda mais o Biden. Ainda mais se tratando do Biden, que é um bandido, comunista, terrorista de Estado, que está quase causando uma terceira guerra mundial. Um criminoso contra a humanidade. Então imagina se um cara como o Biden poderia comungar. Ele não poderia nem passar na frente de uma igreja. Se você jogar água benta no Biden, ele pega fogo e derrete. Então o padre fez muito bem de não dar comunhão para ele. Ele deveria ter expulsado da igreja, né, de baixa porrada. Aí chegou um padre esquerdista e falou, olha, não deram comunhão para o Biden. Estão usando a Eucaristia como arma política. Não, animal. Ele está evitando um sacrilégio contra o corpo e o sangue de Jesus. É isso que ele fez. Agora, não pode usar a Eucaristia como arma, porque é o corpo, é a presença real de Cristo, mas foi exatamente o que Santa Clara fez, usou a Eucaristia como arma. Chegaram os invasores muçulmanos, ela pegou a Eucaristia e usou como arma, e a Eucaristia ali espantou os invasores muçulmanos. Ai, mas ali é só para pedir bênção, não é para pedir para derrotar os exércitos muçulmanos. Não, é sim. Foi o que Santa Clara de Assis fez. Será que esse tal de Padre Camilo se acha mais santo do que Santa Clara? Eu acho que não. E então, da mesma forma que você pode usar a Eucaristia para expulsar um exército invasor, você pode usar, sim, uma missa para pedir votos contra um exército invasor. Que é o exército vermelho, o exército maldito do Lula. A horda de comunistas invasores que querem usurpar o nosso país. Sim, você tem que fazer isso. Você tem que pedir votos para o Bolsonaro na sua missa.
Então, hoje é sábado, né? Se você for na missa hoje à tarde, se você for na missa amanhã que é domingo, peça para todo mundo, peça para as senhoras lá das 1000 Ave Marias, pede para o pessoal do grupo de oração, pede para o pessoal do grupo de jovens para votar no mito. Isso é um dever cristão que vocês têm. Aí teve um outro animal ali, esse Morelli aqui, que ele chamou o Bolsonaro de servo de Satanás. Olha aí, olha que loucura isso aqui. Aqui, ó, bispo diz que Bolsonaro se comportou como agente de Satanás em Aparecida, diz Mauro Morelli, chamando os bolsonaristas de endiabrados. Né? Olha a que nível que nós chegamos. Parece aquele meme do motorista de ônibus que tá lá, a que ponto chegamos, né? É interessante que esses caras nunca falaram nada de quando os dois abortistas, a Manu e o Haddad, foram numa missa pedir votos. Por que eles não falaram nada ali? Ele também não falou nada quando o já no inferno Evaristo Arnes celebrou uma missa com o boné do MST, que é uma organização comunista invasora de terra. Eles não falaram nada nessas situações. Eles não falaram nada quando celebraram uma missa só pro Lula. Nunca chamaram nenhum petista de endiabrado quando usaram a celebração da missa, que é o sacrifício incruento de Cristo, usaram politicamente para celebrar uma missa pro Lula, ninguém falou nada. Agora, o Bolsonaro vai lá em Aparecida, no dia da padroeira do Brasil, é maltratado, tentam rezar o terço e usam os sinos da igreja, que deveriam servir para espantar demônios, para calar os fiéis que estavam rezando o terço, só porque eles eram bolsonaristas. E ainda ele tem a disfarçatez de chamar o nosso capitão de endiabrado, de agente de Satanás. Não, Morelli, o agente de Satanás aqui é você. Vai, me processa aí. Mauro Morelli, você é um agente infiltrado de Satanás. Processa aí, vamos ver. Vamos ver se você tem bolas. Agente de Satanás, herético. Vocês, esquerdistas, são agentes de Satanás. Porque na aparição de Nossa Senhora de La Salette, ela previu que ia ter um monte de falsos profetas ali, infiltrados dentro da igreja, com essas ideologias malditas que já foram todas condenadas. Vocês são agentes de Satanás. Aí você teve um ou outro bolsonarista que não se comportou na missa. Qual é a diferença entre um cara não se comportar na missa depois de ser aviltantemente provocado e um cara defender uma ideologia assassina, genocida, que é o comunismo, usando as vestes de um padre? Ou seja, literalmente um lobo em pele de cordeiro. Tem uma diferença brutal. Que não se comportar em missa, também já fiz esse erro aí. Quantas vezes eu estava em missa e eu fui olhar o celular? Quantas vezes eu estava na missa e me distraí, não prestei atenção na missa? Quantas vezes eu estava na missa, passou uma fiel com uma roupa mais, digamos, escandalosa ali, eu fiquei olhando. Fiel bonitinha ali. Então, se comportar mal na missa não é justificado. Tá errado. Né? Aí você confessa e pronto. Agora você usar as vestes de um padre, uma batina, para defender o comunismo, para defender um candidato abortista, para defender um candidato inimigo da propriedade privada, inimigo da família, que quer desarmar o cidadão de bem e desencarcerar bandidos? Não tem nem comparação, tá? Tem nem comparação. Essa mesma coisa que comparar uma criança que pega o doce que pega o docinho antes do parabéns na festa com um mensaleiro, por exemplo. Fábio Schmidt, obrigado aí, 1,90. Beth Volak, muito obrigado pelos 27 bonuros e 90 laurinhas. Comenta o vídeo do Fernão Lara Mesquita, por favor. Olha, não vi esse vídeo, vou procurar. Eu agradeço a sua sugestão aqui. Deixa eu salvar aqui. Para eu fazer outro vídeo. Muito bom. Deve ter mais superchat que eu não li aqui. Aqui, o Lil Contrin disse, a desculpa dela é que Cristo pregou amar o próximo. Sim, Cristo pregou amar o próximo. Agora, o que significa amar o próximo? Significa que você vai sacrificar a sua popularidade para defender, inclusive, um arranjo político, institucional, jurídico, onde haja justiça e chance de prosperar. Onde não haja uma inversão na hierarquia das coisas. Então, por exemplo, não deve haver
politicagem e comércio dentro de um templo, então o que Jesus fez? Ele expulsou os caras que estavam fazendo politicagem dentro do templo. Como é que Jesus fez isso? Ele gritou, xingou e baixou porrada. Aí, provavelmente, o herege aqui, o Morelli, ia falar que Jesus estava possuído por Satanás. Ai, como é que esse nazareno ousa gritar, xingar, bater, espancar pessoas dentro de um templo? É porque os caras estavam dentro do templo, estavam fazendo comércio, politicagem, num lugar inadequado. Da mesma forma, se você está dentro de uma igreja defendendo doutrinas contrárias à igreja, o que é pior do que fazer comércio, alguém tem que te vaiar e te expulsar. E aí é o que os bolsonaristas fizeram. Tentaram defender a justiça, tentaram defender a sólida doutrina. Então, os dois lá estavam se gritando, um tentando calar o outro. Quem estava certo? Quem está alinhado à doutrina. Os bolsonaristas estavam alinhados à doutrina. Os comunistas não. O meu Twitter é @opaulocogos. Curtam, espalhem, postem, marquem no seu Twitter para nós crescermos e espalharmos boas ideias que as Big Tech querem censurar. Ainda mais em época de eleição. O Paulo Cogos é o meu Twitter. E é isso, pessoal. Acho que eu falei o que eu tinha que falar nesse vídeo. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí, quiser mandar um superchat. Aqui, o Manifesto 38. XDM 9mm 38 Springfield, o melhor porte velado do herói CAC nacional. Isso é uma outra questão importante, questão do CAC. Aproveitem para tirar o seu CAC agora. Depois pode ser tarde demais. Então, vão lá, comprem sua arma para defender sua família. Está na Bíblia também. Quando o homem forte e armado guarda o seu lar, os seus bens estão seguros. Então, esses bispinhos comunistas, heréticos, que são contra a arma, né? Eles querem destruir a família de vocês. Eles não querem que seus bens estejam seguros. Porque eles são comunistas, traidores da pátria, traidores de Cristo, e vão para o inferno. Já o Bolsonaro defende a família, defende o armamento, defende a propriedade privada com imperfeição, claro. Ele não é perfeito. Porque se for para defender a propriedade privada de forma perfeita, ou quase perfeita, né? Já que nós somos humanos, seria o anarcocapitalismo. O armamento seria vender rojão antitanque na padaria. Para defender a família de forma perfeita ou quase perfeita, nós temos que revogar todas as leis misândricas, por exemplo. Mas, enfim, o Bolsonaro permite que esse bom combate continue no Brasil. Já o ditadorzinho do Lula, não. O ditadorzinho do Lula quer censurar, esmagar, tolher, destruir tudo que resta de bom, belo e verdadeiro. Não resta dúvidas do que um cristão deve fazer. É Bolsonaro 22. Grande abraço para vocês.